Vamos lá, meus queridos, são 8h20, então bom dia, né? Dá bom dia a meus alunos aqui, Bárbara, Jamile, Tamires e Iago, que estão aqui comigo. Estamos experimentando essa ferramenta, acho que depois que entrou em período de quarentena, eu não saio mais desse danado desse Zoom, tenho usado ele muito para meu trabalho na advocacia e na docência, então sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês interagirem, tá? Comigo, vira e mexe. A gente hoje, a aula da gente, a gente vai terminar o assunto sobre imunidades tributárias, ok? E a gente vai começar falando sobre a imunidade, que a gente chama de imunidade religiosa. Mas eu queria que alguém lesse para mim o artigo 150, inciso 6, a linha B de bola. Aí é só abrir o microfone e alguém lê para mim, se habilitar aí para ler. É o capto, né, primeiro, né? A gente tá nas imunidades, né? Então não precisa ler o CAP, só precisa ler o inciso 6 e a linha B. Instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então veja, não é possível, no âmbito do sistema tributário nacional, se instituir impostos sobre templos de qualquer culto, ok? Quando eu estou falando de templos de qualquer culto, na verdade, eu quero perguntar a vocês, não é só Iago estar com o microfone aberto, aí a gente vai fazer assim, a gente deixa o microfone fechado quando eu estiver falando, e quando eu pedir para vocês falarem, vocês abrem, tá? O microfone só para poder não ficar ruído na sala. Mas a minha pergunta para vocês é: qual é o bem jurídico que está sendo protegido aí? Eu preciso entender. Se existe uma imunidade, existe um bem jurídico que está sendo tutelado para poder existir essa imunidade. Qual é esse bem jurídico? Os templos. Veja, na verdade, o bem jurídico que está sendo tutelado, ele é a liberdade de crença, né? Então, a gente sabe que o artigo 5º da Constituição Federal, ele impõe para a gente chama de liberdade religiosa, né? Mas, na verdade, é a liberdade de crença, entendeu? Então, quando eu tenho uma imunidade tributária, essa imunidade tributária, ela existe para proteger algum direito fundamental, vamos pensar assim, algum bem jurídico, tá? Que é tutelado através de direitos fundamentais. Então, quando eu estou trabalhando com templos de qualquer culto, eu vou entender o seguinte, olha, eu estou protegendo a liberdade de crença. Aí, Iago, né, ou Catarina, que acabou de chegar, né, poderia dizer assim: olha, professora, mas isso é injusto, não é? Porque assim, a igreja católica, a igreja evangélica, né, as universais, ela tem muito dinheiro, então é injusto que não se pague impostos, tá? Mas a análise que a gente precisa fazer é que quando eu tenho uma imunidade, na verdade, é para permitir a diferença, a pluralidade, né? Esses direitos fundamentais que são consolidados enquanto liberdades, né? É para permitir a pluralidade. E então, não é a impossibilidade de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica de pagar um imposto, né? Mas sim a possibilidade de o imposto poderia inviabilizar, né, a existência de uma crença nova. O imposto aplicado a uma religião de matriz africana, né, que tem poucos seguidores, né, ele pode inviabilizar o funcionamento daquela crença, daquela religiosidade, né? Então, na verdade, isso é para garantir a pluralidade. Então, a gente vai trabalhar com liberdade de crença.
Isso é a primeira coisa que eu quero que a gente coloque. Então, em que pese a Constituição falar de templos de qualquer culto, eu não vou dar uma interpretação assim restritiva no sentido de ser só o templo, porque você ia pensar assim, então a imunidade é para a sede da igreja, né? Então eu tenho a sede da igreja e esse é o templo, e essa sede ela é beneficiária da imunidade. Então essa sede ela não paga IPTU, já que IPTU é um imposto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A sede, claro que não paga. Mas aí eu pergunto a vocês: e a casa do padre? E o carro utilizado pela paróquia? E por acaso, se essa crença religiosa ela for dona de um imóvel e esse imóvel ele tiver alugado a um terceiro e esse terceiro por acaso, né, seja Bárbara, pessoa jurídica limitada, e que Bárbara explore comercialmente o estacionamento ali, tá? Vamos pensar, esse imóvel onde funciona o estacionamento, ele é imune ao IPTU? E a minha resposta, ela vai ser afirmativa, de acordo com a jurisprudência do Supremo. Ele é imune ao IPTU. Tudo que se comprovar que for para a finalidade, a essencialidade do exercício da crença, ora, o recurso, não é, que a entidade religiosa arrecada com aquele imóvel alugado é investido na crença, é investido para manter as atividades de crença, sim. Se esse recurso é investido para manter as atividades de crença, tá? Então, vai ser imune, ok? E, além disso, a gente vai ver as jurisprudências. O Supremo Tribunal Federal, ele já tem um posicionamento, e isso serve para todas as imunidades, é fixado em cima da imunidade religiosa, mas isso serve para todas as imunidades. Ele tem um posicionamento de que, olha, né, na verdade, cabe o ônus da prova, né? Ele é do poder público. O poder público que prove que aquele imóvel ou aquele bem, em regra eu falo de IPTU, que aquele imóvel ele não está sendo destinado para as atividades de crença. Ele está sendo destinado apenas para enriquecimento. Então, se ele não estiver sendo destinado para atividade de crença, ok, não vai ser abarcado pela imunidade. Mas se o rendimento daquela atividade, qualquer que seja a atividade, estiver sendo alocada na finalidade de crença, para manter a paróquia, para manter a atividade pastoral, para divulgar a crença, qualquer disso, né, qualquer dessas atividades, então a imunidade ela vai permanecer, ela vai se configurar. Esse é o entendimento do Supremo. Diga lá, Iago. Mas como é que essa instituição prova, professora, que está Então, é sendo... isso que eu estou dizendo. O ônus da prova não é da instituição. Você pressupõe que tudo que ela tem vai ser alocado para a essencialidade da atividade religiosa. Aí, se o poder público desconfiar em sede de procedimento administrativo, o ônus da prova é dele. Então, se o poder público desconfiar, né, que na verdade deveria ser cobrado IPTU, porque aquele rendimento do aluguel não está sendo aplicado na atividade religiosa, é o poder público que tem o ônus de provar, entende? Esse é o entendimento do Supremo. E isso é provado no âmbito de processo administrativo, tá? Agora, em regra, quem vai requerer a imunidade, quem vai iniciar o processo administrativo requerendo a imunidade é o ente imune, né? A rigor, por exemplo, no IPTU, a prefeitura vai cobrar IPTU de todo mundo. Aí o ente imune vai lá dizer, olha, eu sou imune. Declara aqui minha imunidade através do procedimento administrativo. Ok, gente? Tranquilo? Vamos prosseguir? A linha C.
Quem vai ler? Inciso 6, a linha C. Veja, só recapitulando o que eu já falei na aula passada. A imunidade, ela atinge tão somente aos impostos, tá? Ela não atinge todos os tributos. Ela atinge tão somente os impostos, ok? Então, vamos lá, a linha C de... Oi? Oi? Qual artigo? 150. 150, Da inciso Constituição? 6. Aí a gente já viu a linha A na aula passada, já vimos a linha B, vamos ver a linha C de casa. Da Constituição. Da Constituição Federal. Quem vai ler para mim? Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Meus queridos, minha pergunta de sempre para vocês. Qual é o bem jurídico tutelado aí? Qual o direito fundamental que está sendo protegido? Minha gente, tão óbvio, vou dizer não. Pensa aí, junte aí. Travou aqui, repete, por favor. Pera. É sempre a mesma pergunta. Quando eu vejo uma imunidade geral, ali no artigo 150, inciso 6, eu vou perguntar o seguinte, olha, se essa imunidade ela está aqui, o que é que ela está protegendo? Qual é o bem jurídico que ela está protegendo? Um bem jurídico que é tutelado por um direito fundamental. O que é que ela está protegendo? Aí a linha C, ela protege o quê? Eita! Os direitos sociais. Sociais? Pera. Pera, Catarina. Zoom. Aqui. Olha. Sim. Patrimônio. Vocês estão vendo a tela? Não. Eu estou vendo a tela. Não está vendo não o texto da Constituição na tela? Não está aparecendo para vocês não? Sim, está. Tá aparecendo para mim. Tá, perfeito. Então veja aqui, ó. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação da assistência social, sem fins lucrativos. Vamos lá, meus amores. Quais são os bens jurídicos, os direitos fundamentais que estão sendo protegidos com esse textinho aí? Exercício rápido de pensamento. Vamos lá. Pode chutar, não vale ponto não. A ideia é essa aqui. Para mim, eu visualizo claramente o direito social da liberdade das pessoas de se associarem, sindicais dos trabalhadores, Isso. e preservar classes desfavorecidas. Tá. Tirando um partido político. Boa, Catarina, boa. Vamos pensar assim. Aqui eu tenho dois direitos, basicamente, que eles são causa e consequência. Que eu vou trabalhar. Vou trabalhar, na verdade, com três. Vamos pensar assim. Quando eu penso em direitos fundamentais, eu vou pensar em direitos fundamentais de primeira dimensão, né? Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles das liberdades, né? Então, que são aqueles consolidados a partir principalmente do advento da Revolução Francesa, mas das revoluções burguesas. O primeiro deles, na verdade, a Revolução Francesa, ela só existiu para isso, entendeu? O primeiro deles foi o direito, né, a
o que é que se queria na Revolução Francesa? O povo queria ser inserido na estrutura de poder. Então, o povo queria ter o quê? Direitos políticos, né? Certo. Consolidou-se, né, no Estado de Direito, no nosso sistema, que os direitos políticos, eles são exercidos através de partidos políticos. Não somente por eles, mas através de partidos políticos, né? Então, o patrimônio, a renda ou serviço de partidos políticos, quando diz assim, olha, o sistema tributário nacional não pode alcançar o patrimônio, a renda dos partidos políticos, significa que, olha, o sistema tributário, né, ele vai deixar a liberdade das pessoas se organizarem nos partidos políticos, sem aqueles partidos políticos retirarem dinheiro de impostos para entregar ao Estado. Né? Por quê? Porque esse pagamento de impostos pelos partidos políticos, se eu estiver falando dos grandes partidos, né, do MDB ou do PT, são os maiores partidos, né, é lógico que o pagamento de impostos, né, ele não inviabilizaria a existência do partido político, a pluralidade do partido político, né, a pluralidade política que é garantida no artigo 14 da nossa Constituição Federal. Ele não inviabilizaria. Mas, quando eu vou para partidos políticos pequenos, partidos políticos que acabaram de nascer, né, que estão lutando para se consolidar, e eu tenho um sistema que prioriza e garante a pluralidade política, então, essa exação tributária, o exercício de poder de tributar, né, no que diz respeito a impostos em cima dos partidos políticos, poderia dificultar o exercício dos direitos políticos. Então, tudo aí vai ter a ver com exercício de direitos políticos. Sendo que, aí Catarina está correta, quando a gente diz assim, olha, o exercício de direitos políticos, mas como assim? Né? No que diz respeito às entidades sindicais dos trabalhadores. Vejam, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, essa imunidade ela não é extensiva a entidades sindicais patronais. Ela é extensiva tão somente a entidades sindicais dos trabalhadores por conta da questão da hipossuficiência, tá? Então, veja, as entidades sindicais dos trabalhadores, tá? É exatamente o que Catarina colocou. Tem o artigo 7º, 8º e 9º, que estabelece os direitos trabalhistas, que estabelece, dentre eles, a liberdade de associação sindical e a necessidade, né, dos trabalhadores se organizar em torno de sindicatos, já que eles são hipossuficientes, né? Então, os sindicatos, eles não vão pagar impostos, ok? Assim como os partidos políticos. Então, eu vou ter aqui, na verdade, quando eu estou falando de entidade sindical, eu também, além de ter um direito social de segunda dimensão, porque eu já vou para direitos coletivos, aí Catarina está certa, né? Mas eu estou falando de liberdade de associação como um todo, porque é liberdade de associação no partido político, liberdade de associação no âmbito de entidades sindicais de trabalhadores, né? E também, aí eu parto sim para uma esfera mais de direitos sociais mesmo, né? De instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, tá? Então, vejam, um colégio, hipoteticamente falando, um colégio Santa Maria, ele vai pagar imposto? Sim, ele vai pagar imposto, né? Ele não é obrigado pelo benefício da imunidade, mas uma instituição de educação ou de assistência social, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, sim, pode ser beneficiária da imunidade. Ok, gente? Então, veja, essa é a imunidade que alguns autores e alguns doutrinadores vão chamar de imunidade não auto-aplicável. Por que ela não auto-aplicável? Porque no finalzinho aqui tem dizendo atendidos os requisitos da lei. Então, a lei, ela traz requisitos, mas esses requisitos, eles são só para se comprovar,
tá? Porque o direito ele existe a partir do texto da Constituição. Tranquilo, gente? Vamos para a imunidade mais legal que tem, na minha opinião, que é a imunidade de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, tá? Que também é chamado, alguns doutrinadores chamam de imunidade de imprensa. Aí eu pergunto a vocês, abram o microfone e contem para mim, né? Qual é o bem jurídico tutelado aí? Qual é o bem jurídico protegido? Qual é o direito fundamental que protege esse bem jurídico? E por que, então, que eu tenho imunidade relativa a livros, jornais, periódicos? A liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Muito bem, agora a gente enganchou no raciocínio, não é isso? Liberdade de expressão. Então, a gente tem aí uma imunidade que ela visa garantir a liberdade de pensamento, ok? E para garantir a liberdade de pensamento, então, nós vamos garantir livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vejam, são imunes a impostos, então, os jornais são imunes a imposto editoras de livros. Ok, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que nem todas as etapas da confecção do livro, elas vão ser imunes a impostos, ok? Por exemplo, vamos pensar assim, se eu estou lendo um livro físico, Iago, ainda agora subiu a Constituição em texto aqui, me mostrou no vídeo. Né? Então, vejam, para existir a impressão dessa Constituição em texto, né, eu precisei usar tinta, eu precisei de transporte, entende? Sendo que a tinta e o transporte, ela não vai estar abarcada pela imunidade. O entendimento do Supremo é que é o veículo em si e o papel destinado à sua impressão. Então, livro, jornal, periódico e o papel. Então, não abarcaria a tinta, não abarcaria o transporte, tá? Estaria fora. O que é que eu quero chamar a vocês? Que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de 2015 para cá, ela já fixou entendimento em relação ao e-book, tá? Então, o e-book, ele vai ser abarcado pela imunidade, ok? Então, a imunidade de imprensa, ela é só para o livro papel? Não, ela vai atender ao livro digital. E o entendimento do Supremo é que, olha, se eu tiver não sei como é que chama direito, mas é um device, né? Um tablet que ele seja exclusivamente só para o Kindle, né? Então, que o Kindle é aquele que lê livro, né? Aquele aplicativo que lê livro de e-book. Então, se eu tiver aquilo, como é que eu chamo? O tablet, né? Ele vai ser equiparado ao papel, porque ele é o veículo que vai propiciar o e-book, ok? Mas se eu tiver o Kindle, como eu tenho aqui o Kindle no meu celular para eu ler, então esse celular, o meu notebook, ele não é beneficiário da imunidade, tá? Mas a confecção do e-book, ela é sim beneficiária da imunidade. Então, em que pese a interpretação do Supremo até 2015, ela vinha no entendimento que a imunidade ela tinha que ser interpretada de maneira restritiva, né? Porque aí eu não vou abarcar a tinta, eu não vou abarcar o transporte, vai incidir impostos sobre isso. Eu tenho um entendimento de que existiu uma mutação constitucional. Ela não é exatamente extensiva, mas ela é sim que existe uma mutação constitucional no que hoje são livros. E os e-books, eles são livros. Então, quando a Constituição diz livros, ela está albergando aí o e-book. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. E a linha
É de escola. Quem lê para mim? Eu vou grifar aqui, mas quem lê para mim? Ui, tá ruim de grifar. Quem lê para mim? Que ela foi incluída pelo legislador constituinte derivado, ou seja, ela foi incluída, né, por emenda constitucional. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura e lazer. Então, vejam, aqui, a primeira pergunta que a gente vai fazer. Essa é a chamada imunidade musical. A imunidade musical, ela é diferente da imunidade de imprensa, tá? Mas eu também tenho um bem jurídico tutelado aqui. Que bem jurídico tutelado é esse? Vamos pensar, vamos pensar. Estou aguardando aí vocês pensarem. Vocês não têm o tempo todo não do mundo para pensar, mas vamos pensar. Eu estou protegendo um bem jurídico. O que é que eu estou protegendo aí? Sem falar em direitos, que é o que tutela essa proteção de bem jurídico. Mas o que é que está se protegendo aí? Claramente, ele almeja favorecer o comércio nacional. Todo tipo de comércio? Não, nacional. Produzido no Brasil. Não, é artístico, literário, cultural. Isso, Sim. cultural. Cultural. Então, vejam. Boa, Vamos Ana. aqui. Deixa eu pegar o texto da Constituição que eu quero que vocês leiam para mim. Artigo 215. Quem lê para mim o artigo 215? O caput e o parágrafo primeiro. Achem aí na Constituição de vocês. Vou deixar aqui na tela. O Estado garantirá a todo o pleno exercício de direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo primeiro. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, veja lá, minha gente. Qual o bem jurídico que a gente está protegendo aí? É a cultura nacional. Tá? A cultura nacional é o bem jurídico tutelado. É o direito da gente, né? Direito fundamental de segunda dimensão aos direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Então, vejam, vamos pensar assim. Eu já disse a vocês que eu trabalhei um tempo em Brasília, né? Quando eu trabalhava em Brasília, eu lembro muito, porque essa emenda constitucional de 2013, em 2013 eu trabalhava em Brasília. E eu lembro muito de ver na Câmara dos Deputados, né, os artistas que eu sou fã, né, Caetano Veloso, a Paula Lavigne, que é a esposa dele, que liderou esse processo, né, Lenine, Elba Ramalho, circulando muito ali na Câmara. Por quê? Para conseguir, né, incluir no texto constitucional essa imunidade. Porque o que é que acontece? Né? Vejam, gente, se a gente ligar uma rádio, exemplo concreto, vocês sabem, há pouco tempo eu viajei à África, né? Eu ligando uma rádio na África, é muito mais fácil eu escutar Lady Gaga do que uma música africana. Se eu ligar uma rádio em Cabrobó, vai ser mais fácil eu escutar Lady Gaga do que eu escutar Quinteto Violado. Por
Porque essa questão da circulação é uma questão transnacional, né? Eu ainda peguei uma época, talvez vocês não tenham pego, de DVDs. E aí eu ia muito ali na antiga Livraria Cultura comprar DVDs. E os DVDs, né, de artistas pop no estilo, né? Na minha época mesmo era Madonna, mas no estilo Lady Gaga, Rihanna, etc., eles eram mais baratos do que eu comprar um DVD de Chico Buarque, entende? Por quê? Porque a circulação é nacional, o volume deles é muito maior, isso é óbvio, né? Então, sendo que é dever do Estado, existe esse direito dos cidadãos de ter acesso à cultura nacional. E essa imunidade ela veio para proteger esse acesso à cultura nacional. Então, o que é que está beneficiado pela imunidade? Fonograma e videograma musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literos musicais de autores brasileiros ou interpretados por artistas brasileiros. Aí eu pergunto na avaliação de vocês, certo? Catarina decide, decide não, ela já é uma artista nata e ela decide gravar um disco, que não se chama mais disco, né? Ela decide gravar aí um álbum, né? Em que, nesse álbum que ela grava, ela interpreta Frank Sinatra. Veja, esse álbum seria beneficiário da imunidade tributária? Sim. Porque está sendo interpretado por um artista brasileiro. Ok? Tranquilo? Veja, seria razoável eu dizer que o que se está protegendo é a cultura popular. Então, um álbum de maracatu ou um álbum de música popular brasileira, né? Ou de frevo, ele seria beneficiário da imunidade. Mas um álbum de Wesley Safadão não seria? Não. Não existe essa distinção no texto da Constituição, tá? Então, é a cultura popular nacional que está sendo protegida no sentido da música, ok? No sentido da música. Sendo que isso não vai, quando vai para a fase de replicação, quando eu vou, né, para o ICMS da circulação de mercadoria, dos CDs, dos DVDs, né? Quando as gravadoras compram, então, esses direitos, nessa fase já da replicação, essa imunidade não se aplica, ok? Ou seja, essa imunidade é para ela garantir que não incida impostos de maneira a inviabilizar a circulação da música brasileira, ok? Tranquilo? Gente, dúvidas? Não. Não? Então, oi? Eu estou com dúvida. Diga, Catarina. Porque a senhora falou com relação à linha C, certo? Que no caso linha ela C? tem uma norma, a linha C, com relação Certo. ao patrimônio, à renda. A senhora falou que seria, no caso, não auto-aplicável. Então, no caso, depende de uma lei para essa linha ser efetivada. Não, vamos lá. Eu disse que É limitada ou contida? de eficácia contida e não de eficácia Certo. Entendi. não de eficácia limitada, certo? Então, Certo. ela existe e eu tenho uma lei que ela regulamenta critérios de aplicação, certo? Que são leis distintas, ok? Ok. Porque uma coisa é educação e assistência social, outra coisa é partido político, mas não precisa esperar a existência da lei para poder ser aplicada, entendeu? Que essa era uma pergunta lá da década de 90. Olha, eu tenho que esperar que exista uma lei para poder os partidos políticos serem beneficiários da imunidade? Não, eles são beneficiários agora. Como vai se dar os critérios de verificação, de provas, etc., aí é que a lei vai determinar. Tranquilo? Ok, tranquilo. Vejam, vamos então para o slide. Esse slide que vocês já têm, ele não cai não, ele despenca, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um slide de princípios e imunidades, tá? Então, eu
colacionei para vocês as principais jurisprudências sobre princípios e imunidades, para eu poder ver com vocês. E vocês sabem que, logicamente, que a minha avaliação, principalmente agora que vocês vão poder pesquisar, ela parte do pressuposto que o básico vocês sabem. Então, a gente avalia para ver quem sabe para além do básico. E quem sabe para além do básico precisa conhecer o entendimento jurisprudencial sobre esses temas, ok? Limitações ao poder tributar, um tema quente nos tribunais. Então, vamos lá. Princípio da legalidade. Quem lê para mim? Vocês têm esse slide que ele está no portal faz tempo. Quem lê para mim? Está aí na tela. E aí, quem vai ler, minha gente? Eu tô esperando aí. Catarina, Iago, Bárbara, Tamires. Princípio da legalidade. Artigo 150, inciso 1º. Sem prejuízo de outras Não, minha garantias. gente. Vocês não estão vendo na tela, não, o slide? Não tá aparecendo para vocês, não? Tá a Constituição. Tá a Constituição, então eu autorei. Então, peraí. Vou voltar aqui. Calma. E agora? Apareceu. Pronto. É esse slide que vocês têm no portal que eu quero que vocês leiam. Peraí. Princípio da legalidade. O plenário concluiu o julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários. No recurso extraordinário 838.284 de Santa Catarina, eu acho, discutiu-se a validade da exigência de taxa para expedição da anotação de responsabilidade técnica baseada na Lei 6.994 de 82, que estabelece limites máximos para o artigo. O colegiado, por maioria, negou provimento ao recurso. Assentou que não viola a legalidade tributária, lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio Conselho de Fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Já no que se refere ao recurso extraordinário 704.292-PR, o colegiado debateu a natureza jurídica da anuidade de conselhos de fiscalização profissional, bem como a possibilidade de fixação de seu valor por meio de resolução interna de cada conselho. O tribunal negou provimento ao recurso e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 11.000/2004. Assim, excluiu de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissionais regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas. Por arrastamento, também reputou inconstitucional a integralidade do parágrafo 1º do aludido preceito. Para o colegiado, é inconstitucional, por ofensa ao tributária, a lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissionais regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas usualmente cobradas sobre o título
de anuidades vedado animais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. O tribunal verificou que a jurisprudência tem acompanhado esse entendimento. Assim, da mesma forma que é vedado aos conselhos de fiscalização de profissionais regulamentadas, profissões. Eita! Profissionais. Aqui é profissões. Assim, da mesma forma que é vedado aos conselhos de fiscalizações de profissões regulamentadas fixar em abstrato as contribuições anuais, é defeso a pretexto de atualização monetária majorar as anuidades em patamar superior ao teto fixado em lei. Orientações diversas possibilitaria a efetiva majoração do tributo por ato infralegal em nítida ofensa ao artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Veja, o caso concreto, eu não vou entrar muito no detalhe para explicar a vocês, porque o caso concreto envolve o funcionamento das contribuições, tá? Das contribuições, nesse caso em especial, né? A RT, ela tem a ver com a notação da profissão liberal de engenharia e arquitetura, que tem a RT. Então, aí a gente entraria muito. Mas o que é que, como a gente não viu contribuições ainda, que é, na verdade, logo no início da P2, tá? Então, o que é que eu quero aqui é que a gente perceba? Que é o seguinte, eu tenho uma espécie de tributo chamada contribuição, tá? Na qual as entidades de classe, certo? Elas são entendidas como autarquias especiais, tá? E elas podem fixar a tributação? Não, porque só quem pode fixar a tributação, por conta do princípio da legalidade, é o ente dotado de autonomia política. E esse ente dotado de autonomia política é a União para as contribuições, certo? Mas a União, ela pode dizer o seguinte, olha, o meu teto de alíquotas é esse. A minha variação é essa. E aí, um ato dessa autarquia, uma instrução normativa dessa autarquia, tá? Vai estabelecer, certo? Vai estabelecer qual é essa variação dentro do limite da lei. Mas, se a lei não determina exatamente esses limites, tá? Não pode, né, chegar lá e a autarquia, que é um ente que não é dotado de autonomia política, tá? A despeito do que tem na lei, por um ato infralegal, chega lá e diz, ó, eu estou corrigindo monetariamente, colocar outras coisas para além do índice, ok? E colocar outras variações que não determinadas da lei, porque eles estão extrapolando os limites da lei, entendem? Então, aqui eu gosto porque eu trabalho, né, essa questão dos limites que a legislação impõe para o exercício do poder tributário no âmbito do princípio da legalidade, e eu trabalho aquela questão da correção monetária, que é uma questão muito importante. Ok, gente? Tranquilo? Ainda no princípio da legalidade. Quem vai ler o próximo slide? Substituição legal dos fatores de indexação está aparecendo assim para vocês? Sim, estão aparecendo assim. Então, quem lê aí para mim? Substituição legal dos fatores de indexação, alegado ofensa às garantias constitucionais do direito adquirido e da anterioridade tributária. Incorrência simples atualização monetária que não se confunde com majoração do tributo. A modificação dos fatores de indexação com base em legislação superveniente não constitui desrespeito a situações jurídicas consolidadas. Artigo 5º. Nem transgressão ao postulado da não surpresa
instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária, artigo 150. Meus queridos, então vejam, esse aí é um caso que eu já trabalhei bastante em sala de aula com vocês, que é essa questão, né, de que a correção monetária por o índice oficial, ela não é necessariamente majoração, ela vai poder ser feita por decreto, tranquila, vai ser feita por instrução normativa, por ato infralegal, ok? Então, a correção monetária, ela não é majoração de tributo. Esse é o precedente que determina isso, que está consolidado há muito tempo. Princípio da isonomia. Quem vai ler esse precedente? É um precedente de 2016. Princípio da isonomia. É grande. Eu vou ler. É grande. Pode ler. Não viola. Princípio da isonomia. Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição, à restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à contribuição para financiamento da Seguridade Social, com fins, instituída pela Portaria 655/93 do Ministério da Fazenda, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários. Esse é o entendimento do plenário, que, por decisão majoritária, deu provimento a recurso extraordinário que debatia eventual ofensa aos aludidos postulados em face da edição da mencionada portaria, que, ao dispor sobre o parcelamento de débitos inerente a confins, vedam aos contribuintes que ingressaram em juízo e implementaram o depósito judicial do montante controvertido. O colegiado entendeu que o princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 150, inciso 2º, não se presume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação jurídica. Refere-se também à implementação de medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios existentes com a imposição, por vezes, em prol da igualdade de tratamento desigual em circunstâncias específicas. O tribunal concluiu que o texto da portaria 655/93 do Ministério da Fazenda não configura a violação ao princípio da isonomia. Afinal, distingue duas situações complementares diferentes: a do contribuinte que se quebrou inerte em relação aos seus débitos com o fisco e a do contribuinte que voluntariamente efetuou o depósito judicial do débito e fica, portanto, imune aos concentrários legais decorrentes da mora. Não há que se falar igualmente em ofensa livre acesso à justiça, porque não impõe o depósito judicial para o ingresso em juízo. Tá. Então, gente, o que é que eu preciso entender aí? Que eu trato os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. Tá? Então, o contribuinte que ele discutiu em juízo, ele vai ter um tratamento. O contribuinte que ele não discutiu em juízo, ele pode ter um outro tratamento e isso não fere o princípio da isonomia. Esse é o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Princípio da anterioridade. Bora lá, isso aí é bobagem. Eu leio isso. A Lei Paulista 11.813/2004 apenas prorrogou a cobrança do ICMS com a alíquota majorada de 17% para 18%, criada pela Lei Paulista 11.601/2003. O prazo nonagesimal previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C, da Constituição Federal, somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não na hipótese de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente. Então, nesse caso, entenda qual era a dúvida. Eu tive uma lei que majorou a alíquota. Essa lei que majorou a alíquota do ICMS, então, ela teve que obedecer ao princípio da anterioridade. Então, para garantir o objetivo da não surpresa do contribuinte, ela teve seu vacatio legis direitinho, ok? Vejam,
Sendo que esse aumento de alíquota, ele tinha um prazo, ele era Cinderela, ele tinha um prazo para terminar. Na hora que o contribuinte foi majorado, que ele deixou de pagar 17% para ele pagar 18%, a lei cumpriu o vacatio legis dela, né, da anterioridade nonagesimal, e ele só começou a pagar depois de pelo menos 90 dias, beleza? Beleza. Então, na hora da majoração, já foi cumprido o princípio da anterioridade. Aí teve uma outra lei que disse o seguinte, olha, esse termo final aqui dessa alíquota 18% não vai ser mais nesse ano 2020, ele vai ser no ano 2021. A dúvida era, precisava cumprir novo vacatio legis para poder se instituir esse 18% que já estava instituído? E o Supremo entendeu que não, porque eu estou só prorrogando uma alíquota. Na hora que houve a majoração, foi cumprido com o princípio da anterioridade. E agora eu não precisaria repetir, porque o contribuinte não está sendo surpreendido. Ficou claro, gente? Interajam comigo. Princípio da vedação, eu confisco. Eu já falei isso em sala de aula. Vamos ler? Eu leio esse. Tamires. O entendimento desta Corte é no sentido de que a abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. Leio outro? Sim. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nestas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da administração tributária. Deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nestes casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Gente, vamos lá. Eu já falei disso do princípio da vedação ao confisco, que eu tenho esse limite do valor da multa de 100%. Passou de 100% para multa, e multa é penalidade 100% da obrigação originária, né? Então, eu estou confiscando, né? Esse foi o liame que o Supremo determinou. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Que isso é no que diz respeito à multa. Seria razoável eu dizer, olha, toda alíquota maior do que 100% é uma alíquota que ela fere o princípio da vedação ao confisco, e porque ela é maior do que 100%, ela é uma alíquota que confisca? Não. Tá? Eu vou ter que analisar caso a caso quando eu vou olhar as alíquotas. Porque, por exemplo, no IPI, a alíquota do cigarro ela é 300%. Mas o IPI é o imposto extrafiscal. E a gente já conversou sobre extrafiscalidade. O objetivo dessa alíquota, né, é confiscar para que se arrecade mais com essa alíquota 300%? Não, é desestimular o consumo desse carro, porque isso vai ser repercutido no preço, tá? Então, essa alíquota de 300% do cigarro não fere o princípio da vedação ao confisco. Por outro lado, se eu tivesse uma alíquota de 200% e alguma mercadoria de ICMS ou algum serviço, provavelmente, eu teria que analisar o caso concreto, eu poderia, né, estar rompendo com o princípio da vedação ao confisco. Poderia estar confiscando. Então, vou ter que analisar caso a caso, quando eu estou falando do tributo. Quando eu estou falando da penalidade, eu vou me guiar pelo precedente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Bora lá? Próximo slide. Entramos nas imunidades. Coisa linda. Preciso pensar o seguinte. A imunidade, então, né? É aquele manto protetor, eu sempre falo, né? Na aula passada até falei disso. Aquele manto da Sheila da Caverna do Dragão, que deixa alguns setores, né? Algumas atividades invisíveis ao sistema tributário nacional. Então, o poder tributário não consegue chegar, mas isso apenas para impostos. Não vai se aplicar para taxas,
não vai se aplicar para contribuições, ok? Imunidade recíproca. Vamos lá, a imunidade recíproca, ela é porque, como ela envolve muito federalismo, eu entendo que ela é um pouco mais complexa, mas vamos lá. Casa da Moeda do Brasil, quem vai ler para mim? Casa da Moeda do Brasil, CMB, empresa governamental, delegatária de serviços públicos, emissão de papel moeda, cunhagem de moeda metálica, fabricação de fichas telefônicas e impressão de selos postais. Regime constitucional de monopólio, Constituição Federal, artigo 21, inciso 7, outorga de delegação à CMB, mediante lei que não descaracteriza a estatalidade do serviço público, notadamente quando constitucionalmente monopolizado pela pessoa política, a União Federal no caso, que é dele titular. A delegação da execução de serviço público, mediante outorga legal, não implica alteração do regime jurídico de direito público, inclusive o de direito tributário, que incide sobre referida atividade. Consequente extensão a essa empresa pública em matéria de impostos da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade tributária recíproca. Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha A. Tá. Gente, então vejam, né? A Casa da Moeda do Brasil, ela é uma empresa governamental que ela detém o monopólio. Então, se ela delegar a execução de algum desse serviço a outrem, não significa que ela não vai ser beneficiária da imunidade recíproca, ok? Tranquilo, gente? Porque ela presta... Lembra aquela situação que eu falei que a Constituição ela traz autarquias e as fundações públicas também como sendo beneficiária da imunidade, mas o Supremo estendeu isso para empresas públicas que prestam serviço público, ok? Vamos agora, imunidade recíproca. Para vocês entenderem que tem, o que é que eu quero, a gente vai ver 3 slides de imunidade recíproca. E eu quero que vocês percebam que existe uma sutil mudança na interpretação do Supremo sobre o Instituto da Imunidade Recíproca. E, lógico, como ela é dada caso a caso, no âmbito do controle de constitucionalidade difuso, né? Então, a gente vai ter que, na verdade, observar as cenas dos próximos capítulos, tá? No que diz respeito ao posicionamento do Supremo. Mas vamos lá. Incide IPTU. Isso aí é importante. Quem vai ler? Estão cansados, é? Não. E aí, gente? Falem comigo. Tamires, vai ler. IPTU, então, incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Esse é um entendimento do plenário que, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se discutia a incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade de ente público. No caso, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, concedido à empresa privada exploradora de atividade econômica com os fins lucrativos. O colegiado pontuou que a imunidade recíproca prevista no artigo 150, parágrafo 6º, a linha A da Constituição Federal, não foi concebida com o propósito de permitir que empresa privada atue livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufrua de vantagem advinda da utilização do bem público. Asseverou que a referida previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la para evitar a tributação de particulares,
que atuam no regime de livre concorrência. Neste contexto, salientou que, uma vez verificada a atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade. Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 3º. Veja, Tamires, fica aí para você ler já o próximo slide, para vocês entenderem que tem uma sutil diferença entre a interpretação dessa questão do IPTU no que diz respeito ao infraero e a interpretação no que diz respeito aos Correios. Lógico que esse da infraero é um precedente de 2017 e o dos Correios é um precedente de 2014, tá? Então, por isso que eu aposto que está havendo uma mutação na fixação do entendimento do Supremo. Vamos lá. IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. IPTU, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT. Imunidade recíproca. Artigo 150, parágrafo 6º, alinhado, Constituição. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadores de serviço público e exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a SCT como uma empresa prestadora de serviços públicos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. A imunidade recíproca, prevista no artigo 150 da Constituição, alcança o IPTU que incidira sobre os imóveis de propriedade do SCT e por elas utilizados. Não se pode estabelecer a priori nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a integração nacional. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova, em contrário, produzida pela administração tributária. Gente, então vejam. Olha só, na jurisprudência anterior, aqui está se entendendo o seguinte, olha, o imóvel ele é da Infraero, mas ele está cedido a outra. E aí vai incidir IPTU. E aqui eu estou entendendo, né, que a imunidade recíproca alcança sobre os imóveis de propriedades da SCT e por ela utilizados. Nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço e aqueles que são alugados, porque aquele recurso que foi alugado, ele é reinvestido na prestação do serviço público dos Correios e Telégrafos, entende? E na Infraero, o Supremo não fez essa análise e entendeu diferente. Então, é possível, e aí pela luz do direito administrativista que eu venho falando isso, que eu entendo que o Supremo está mudando a posição dele no que diz respeito aos Correios e Telégrafos, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Mas tá tranquilo até aqui, gente? Vamos lá. Imunidade dos templos de qualquer culto, isso aqui a gente já discutiu hoje, inclusive. Bora ler. Quem? O Superior Tribunal de... Não, já pode ir lendo, quem estava lendo. O Superior Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à administração tributária demonstrar a eventual predestinação do bem gravado pela imunidade. Instituição religiosa, IPTU, sobre bens imóveis de sua propriedade que se encontram alugados, a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, linha B da Constituição Federal, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. O parágrafo 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das linhas B e C do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, equiparação entre as hipóteses das linhas referidas. Gente, veja, isso aqui eu já comentei hoje, né? O ônus da prova é da administração e mesmo que o imóvel seja alugado, é essa lógica. Se o recurso é para garantir a prestação da atividade religiosa, então a imunidade ela vai ser extensiva. Ainda imunidade tributária. Esse é um precedente que eu gosto de falar, tá? Mas vamos ler, falar de cemitério. Bora lá. Quem vai ler? Eu. Recurso extraordinário, constitucional, imunidade tributária, IPTU, artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Cemitério, extensão de entidade de cunho religioso. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da CF. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição sobretudo do disposto nos artigos 5º, inciso 6º, 19, inciso 1º e 150, inciso 6º e a linha B. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas. Antípoda. Caso que não sai. Veja, bora lá. Gente, então, um cemitério comercial, tá? Ele vai ser beneficiário da imunidade tributária? Não. Mas um cemitério judaico, ele seria, sim, beneficiário da imunidade tributária. Mas, professora, o cemitério Santa Mara? O cemitério Santa Mara é imunidade recíproca, tá? Porque ele é público, né? Então, não seria aí. Mas, se eu pensasse assim, ó, um cemitério judaico, um cemitério muçulmano, certo? Um cemitério anglicano, como aqui a gente tem um cemitério dos ingleses, ou seja, um cemitério de cunho religioso, prevalece o entendimento que ele é ligado, né, à liberdade de crença, que ele é ligado à constituição daquela crença religiosa, tá? Então, ele vai ser beneficiário da imunidade, certo? É uma jurisprudência fixada há muito tempo, consolidada, tem nem mais discussão sobre isso, só para vocês saberem. Sobre a imunidade não auto-aplicável, eu já falei desse exemplo, inclusive, em sala hoje. Então, veja, coisas que eu friso muito são coisas que aparecem na minha avaliação mais do que isso, que cai na prova da OAB, ok, gente? Então, vamos lá. Quem lê para mim? Eu tenho até uma súmula vinculante. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula vinculante 52. A imunidade tributária... É a mesma lógica da imunidade religiosa, ok? A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privadas se não houver contribuição dos beneficiários. Súmula 730. Tá, deixa eu explicar isso o seguinte. Veja. Previdência privada, certo? Então, eu tenho uma empresa, XPTO, que ela dá aos seus servidores, aos seus funcionários, o benefício da previdência privada, sem descontar nada do contra-cheque deles, no salário deles. Então, esse benefício, certo?
dessa entidade, ele é um benefício que ele é garantido pela imunidade, porque é uma atividade de assistência social sem fins lucrativos, ok? Porque aquilo que rende é reinvestido naquele fundo de pensão para entregar um benefício da assistência social previdenciário, tá? Àqueles que nem contribuintes são, né? Porque o contribuinte é outrem, né? Fora isso, se houver desconto no contra-cheque, a entidade não vai ser beneficiária, né? Não vai ser enquadrada como entidade de assistência social. Então, qual a pergunta em relação à previdência privada? A resposta é depende, né? Eu vou entender se aquele fundo de previdência privada, ele é constituído, né? Ele é constituído a partir de uma entidade que ela desconta dos servidores ou não, tá? Imunidade de imprensa. Já estamos terminando. Quem vai ler? A imunidade tributária, prevista no artigo 150, eu tô com a garganta meio ruim, abrange os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição, o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Precedentes. O STF possui um entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. Tá. Isso aqui eu já falei hoje, né? Então, transporte, tinta, não é beneficiário da imunidade, ok? Enquanto, por sua vez, e-book é, tá? Vamos ler essa jurisprudência do e-book, que ela é muito importante. E ela é a nossa última. A imunidade tributária, constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se ao livro eletrônico e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. A imunidade tributária da linha D do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar unidade didática com fascículos. O plenário entendeu que a imunidade de que trata o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, alcança o livro digital e-book. De igual modo, as mudanças históricas e os fatores políticos e sociais da atualidade, seja em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, justificam a equiparação do papel numa visão panorâmica da realidade e da norma, aos suportes utilizados para a publicação dos livros. Nesse contexto moderno, portanto, a teleologia da regra de imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos, e-readers, confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda que eventualmente equipados com funcionalidades acessórias ou rudimentares, que auxiliam a leitura digital, tais como dicionário de sinônimos, marcadores, a escolha do tipo e tamanho da fonte e outros, apesar de não se confundirem com os livros digitais propriamente ditos. Esses aparelhos funcionam como papel dos livros tradicionais impressos, e o propósito seria justamente mimetizá-lo. Estão enquadrados, portanto, no conceito de suporte abrangido pela norma imunizante. Entretanto, esse entendimento não é aplicável aos aparelhos multifuncionais como tablets, smartphones e laptops, os quais são muito além de meros equipamentos utilizados para a leitura de livros digitais. Tá, gente, isso aqui eu já falei hoje, não é? Então, se eu tenho um tablet, que o Superman chama de e-reader, né? Que é aquele tablet que ele tem, inclusive, uma tela diferente, porque não cansa a vista, que ele só roda o Kindle, né? Então, esse tablet, ele é beneficiário da imunidade, porque ele não tem outras funções, ele é só para rodar o e-book. Mas o meu smartphone, ele não é beneficiário da imunidade. E o e-book em si, a confecção dele é beneficiária da imunidade, ok?
Gente, tranquilo? Deixa eu... Então, vejam, com isso, a gente esgota o assunto das imunidades genéricas. Eu tenho, sempre que eu tiver uma imunidade, ela vai estar definida na Constituição. Eu tenho algumas imunidades ainda, como eu tenho, por exemplo, no ITR, né? Mas é que aí vocês vão ver quando forem estudar o imposto em espécie, em Direito Tributário 2. As imunidades genéricas a gente conclui, certo? Com esse assunto que a gente viu hoje, ok? O que é que eu quero fazer com vocês? A gente vai encerrar essa aula aqui na sala e vocês vão pegar aquele exercício sobre imunidades que está no portal e vão resolver agora. Agora são exatamente 9h36. Em meia hora, nem meia hora, que 10 horas, eu vou para o grupo do WhatsApp para a gente corrigir, ok? Então, se vocês quiserem, a gente pode voltar para a sala para corrigir o exercício aqui na sala, tá? Mas agora, com o material fresco, vocês não vão pegar a doutrina, vocês não vão pegar caderno, vocês não vão pegar nada. Porque a hora de errar é agora, e é quando a gente erra que a gente fixa o conteúdo. Vocês vão resolver o exercício que está no portal. Tem um exercício de fixação sobre imunidades, ok? Professora, a senhora respondeu a minha pergunta no grupo do WhatsApp, porque eu não vi hoje. Qual? A do princípio da anterioridade? Eu nem ouvi ainda, querida. Eu vou ouvir agora e vou responder, tá certo? Tá certo. Tá bom. Eu vou ouvir agora e vou responder. Professora, Aí no grupo do WhatsApp a gente combina se volta para cá para resolver o exercício ou se a gente resolve o exercício por lá mesmo pelo grupo do WhatsApp, tá? Tá certo. ok. Esse Tem vídeo como mandar eu vou editar o atividade no início. grupo do WhatsApp? Não vi. Oi? Tem como mandar atividade no grupo do WhatsApp? Porque, para mim, as atividades que os professores estão colocando no portal não está chegando nenhuma, não sei por quê. Não Mas aparece. eu coloquei todas as atividades no grupo, não coloquei não? Faz dias, faz uma semana ou mais. Ah, ok, certo. Tá? É só você ir lá em dados do grupo, documentos, que vai estar lá. Obrigada. Ok? Então, Beleza, o exercício sobre obrigada. imunidades. Vocês têm aí 20 minutos para resolver. Não precisa mais que isso. Aí daqui a 20 minutos eu volto para a gente corrigir. Aí no grupo a gente avalia se precisa voltar para a sala virtual ou se pelo grupo do WhatsApp mesmo a gente faz a correção. Tranquilo? Tá certo. E eu vou responder a dúvida de Catarina lá no grupo. Ok? Certo. Ok, tchau. Ok, meus queridos. Então, um beijo, um abraço. Esse vídeo vai ficar disponível no meu canal do YouTube, tá? Vocês autorizam, né? Sim. Tá bom, Professora, então. no caso, são 2 vídeos de imunidade. São, um da aula passada e esse dessa aula. Aí a gente fecha o assunto de imunidade. Aí na aula que vem a gente vai ver impostos e taxas. Aí fecha o assunto da P1. E aí eu mando o exercício para vocês para consolidar a avaliação. Tranquilo? Ok. Tá bom. Tá certo, meus queridos. Muito bom interagir com vocês, tá? Beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Beijo.